Boa noite, Riscaiará. Entrei um pouquinho aqui para conversar um pouquinho com vocês, na correria, né, das atividades, são várias. Agora à noite consegui entrar um pouco para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco com vocês. O pessoal está chegando aí. Entrei assim, né? Vi a oportunidade e entrei para conversar um pouco sobre a magia xamânica. Vamos conversar um pouquinho sobre magia xamânica, a importância que é um entendimento sobre a magia dentro do xamanismo, porque a questão é que o xamanismo hoje muito divulgado, que você vê, por exemplo, na internet, ele é um xamanismo mais de filosofia, que também é importante, mas o seu aspecto mais profundo, que é esse aspecto magístico do xamanismo, não é ensinado, não é explicado, não é mostrado. Então, normalmente as pessoas têm uma visão de que, né, se ela tem primeiro contato, ou mesmo pessoas que já têm um certo contato, elas acabam entendendo que o xamanismo é a dança circular, dançar em volta da fogueira, ingerir beberagens de poder, utilizar rapé, alguns conhecimentos sobre plantas, fazer sauna sagrada, principalmente muito associado ao povo do norte, né? Aos parentes do norte. Pouco se fala sobre os conhecimentos mais da floresta aqui do Brasil. E quando se fala hoje com, né, maior divulgação das etnias indígenas brasileiras, tem uma maior aproximação, mas mesmo assim deve-se entender que a maioria do que é passado e mostrado é algo ainda superficial, ainda não envolve ainda a magística sagrada daquele povo, daquela etnia, né? Então são poucos, muito poucos, raro que você vê um elemento de magia real ali dentro dos ensinamentos, dos conhecimentos que são passados. Porém, por que eu estou falando isso? Porque esse é um ponto importante, muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, qual que é a importância de um povo aplicar magia. Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro pensar um pouco e tentar entender o que é magia. O que é a magia? Não estou falando de mágica, não estou falando de manipulações. Não, estou falando de algo mais profundo. E de algo que, de forma espontânea, manifesta fenômenos que são fora do normal, fora do comum, e que acontecem fisicamente, que acabam se mostrando fisicamente. Então, se a gente pegar, por exemplo, um aspecto da magia que é, por exemplo, a arte oracular, é um aspecto da magia. O oráculo, um oráculo, ele tem como primeiro ponto de ser uma comunicação, um meio de comunicação entre aquilo que é invisível para aquilo que é visível. Então ele é um meio de comunicação. Mas ele é um meio de comunicação
que depende também da capacidade de quem está observando esse oráculo, né? Não só da quantidade de conhecimento que essa pessoa precisa, mas também da sensibilidade que ela necessita para o processo. Porém, um oráculo, ele é uma estrutura capaz de trazer essas informações, e muitos oráculos de diferentes etnias são constituídos de forma, a gente poderia colocar dentro de características da matemática. Tem oráculos que são medidores de tempo, tem oráculos que são, eles têm uma capacidade de definir ou identificar a natureza e o movimento da vida como uma matemática, como um estudo, uma aplicação matemática. Então depende também do conhecimento da pessoa a qual está ali reunida com aquele oráculo, né? Mas também o oráculo, ele existiu nas etnias como meio de informação, porque havia necessidade de informação. Olha, eu vou fazer uma viagem a longa distância, vou entrar dentro da mata mais fechada, vou atravessar, não sei, muitas coisas podem ocorrer. E aí, como que eu vou conseguir, se eu vou ter surpresas, como eu preciso me comportar, o que eu preciso ficar atento. Então, era um meio de reter essas informações também, de entender e de observar mais profundamente sobre essas questões. Então, o oráculo é um meio de informação necessário, né? Isso eu estou falando no seu aspecto milenar, mas eu vou trazer para o momento atual a importância disso. Então aí a gente vê que esse aspecto, que é o oráculo, que está dentro dos processos magísticos, ele é importante para deter informações e ser um meio também de comunicação entre o que é visível e o que é invisível, ou entre o que é invisível para o que é visível. Então, essa ponte, esse meio de contato. Muito bem. Aí a gente chega no ponto de entender o porquê, né? A necessidade de magia. Falar que, não, magia é porque é uma crença. Precisava se acreditar num poder maior ou numa força que ia guiar. Então, esse é um tipo de colocação. Se a gente for nos aprofundar, estudar mais, né, mesmo, a gente vê que é uma colocação muito ingênua, entendeu? É uma colocação muito limitada, muito limitada. A gente precisa entender que sabedoria não é uma coisa que só ocorre agora, porque nós todos temos, por exemplo, acesso, ou mais informações, a tecnologia. Não, sabedoria e pessoas com sabedoria, manifestando sabedoria, sempre existiram. E essas pessoas não têm um pensamento assim tão ingênuo, né, de simplesmente acreditar. Porque, na verdade, os ancestrais que eram mais magistas eram os cientistas do passado, eram aqueles que mais calculavam, por exemplo, as condições atmosféricas, o clima, as estrelas, aqueles que observavam profundamente o movimento das águas, aqueles que observavam profundamente as constituições das terras, o desenvolvimento de plantas, o desenvolvimento de animais. Então eram cientistas, estudiosos, e como uma cabeça de estudioso, né? Não é qualquer coisa que é aceitável assim. Então, né, esse tipo de pensamento, que magia nasceu só porque
né? As pessoas acreditavam em alguma coisa, precisava ter alguma coisa para acreditar, é um pensamento extremamente ingênuo, tá? Bom, então, tá bom. Se não for assim, então por que da magia, né? Vamos pensar, vamos colocar isso para o momento atual, para a vida atual. Nós vivemos uma série de situações na nossa vida atual, todos nós. Nós temos uma sociedade que tem toda uma abordagem que cria e desenvolve diferentes crises, das quais a gente precisa vencê-las, entender qual é o caminho, sofre impacto, né, indiferenças, as dificuldades várias, as dificuldades financeiras, né? Então, quer dizer, nós vivemos em um ritmo dentro de uma sociedade em que ela se consome, né? Profundamente. E aí, uma pessoa, com a vida dela, ela precisa lidar com isso, ela precisa lidar com a insegurança, ela precisa lidar com o medo, ela precisa lidar com o interior dela, ela precisa lidar com o comportamento das outras pessoas, ela precisa se desenvolver, ela tem as autocobranças, né, dentro da cabeça dela, que ela não pode ter uma vida fracassada, e ela precisa resolver isso, ela precisa resolver aquilo. Veja quantos impactos, fora as questões relacionadas também à saúde, né, os impactos à saúde. E aí é peito aberto, né? A pessoa está ali e a coisa está acontecendo. E agora? O que eu preciso fazer? Aí ela corre de um jeito, aí ela corre para outro, aí ela corre para outro, e ela entra numa neurose terrível. Por isso nós temos uma série de doenças psíquicas cada vez mais, e cada vez aumenta mais essas doenças relacionadas ao impacto das emoções no corpo físico. E que se materializam, sem dúvida nenhuma, em doenças físicas mesmo, porque muda a química do corpo e a coisa começa a correr, né? Começa ali um desequilíbrio intenso, e aí quando a gente vai ver, a gente está lá com um tumor, com um problema sério, e não sabe o que fazer. E está tentando, porque a gente está de peito ali para o que deve é. A gente não quer, mas as coisas estão ocorrendo. Você corre de um jeito, você corre do outro, não é? Não é verdade? Você corre de uma forma, você corre do outro. Olha, gente, vocês estão entrando aí, obrigado, viu? A gente já está com 11 pessoas aí, eu fiz assim, né, no automático, rapidinho assim, e vocês, olha, por aí até pela participação, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: você está vivendo a sua história e esses impactos. Você está vivendo aí. Muito bem, você está vivendo isso daí. Só por você? Não, você vive por você, você vive pela sua família, aí você tem que resolver isso, você vive pelos seus filhos, você precisa pensar em um, você precisa pensar em outro, na sua mãe, todas essas questões, seu pai, que já é idoso, por exemplo, né? ou nos animais de estimação, ou na sua casa, quer dizer, olha quanta coisa, né? E você tem o que de sustentação e de segurança? Você acha que segurança é os portões, as paredes que a gente faz nas casas, o muro? Isso é a proteção? Não é. Né? Mesmo lá no tempo egípcio, né? Naquele período dos egípcios antigos, que aquelas portas eram... O calibre da porta, a espessura da porta era gigantesca, de pedra pura, com várias formas de fechar, e o povo atravessava e entrava lá dentro e roubava tudo. Então, não é, segurança não é isso, né? E aí, onde você busca segurança? Eu vou buscar na fé, então, né? Então, eu vou buscar na fé, preciso encontrar um caminho, preciso encontrar uma direção, preciso encontrar na fé essa proteção, porque eu preciso ter uma força do qual eu possa falar sobre as minhas dores, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu estou conseguindo, sobre aquilo que eu não estou conseguindo, sobre aquilo que eu preciso pedir.
eu preciso pedir, agora eu preciso pedir saúde, agora eu preciso pedir mais paz na minha vida, agora eu preciso pedir que meus caminhos se abram, né? E aí você busca caminhos, você busca um caminho de fé, você busca associada aí talvez a uma religião, certo? E aí você busca aquilo por quê? Porque eu preciso de algo mais. Exatamente, ser humano, nós estamos sempre necessitados de coberturas além, sem dúvida. Mas não é só estamos necessitados, nós precisamos. Não é só uma necessidade nossa, é uma coisa, né? Não é só um querer nosso, melhor dizendo, não é só um querer nosso, é uma real necessidade para viver a vida. Nós precisamos disso, nós precisamos desse contato. E tem pessoas que mergulham na vida e ficam só na fé, e às vezes essa fé se torna uma fé até cega, limitada, sem uma visão mais profunda. É a escolha daquela pessoa, ou nunca ela parou para perceber isso, tá? Ou nunca ela teve oportunidade de conversar sobre isso, então ela tem a fé como primeiro ponto, mas ela só fica na fé. E aí que tá, né? Aí que tá o ponto. A fé é um dos elementos. Outro elemento é que mesmo você tendo fé, eu estou pedindo para uma força maior, seja a força maior que você esteja pedindo, para que o caminho se abra. Estou pedindo. Tá bom, você está pedindo, ótimo. Aí você faz o quê? Você não faz nada, né? Você espera o caminho se abrir. Pouco você faz. Então, a sua fé, ela é ótima. Mas o efeito disto na sua vida não vai acontecer. Por quê? Porque você não deu possibilidades e condições para isso acontecer. Você não deu. Você não fez nada. Você ficou esperando na sua casa que chegasse alguém e te colocasse dentro da coisa e pronto. Que você ganhasse o que você não ganhou anos. Você conseguiu o que você não conseguiu por um tempo e vem do nada, né? Porque você pensa em primeiro lugar uma coisa mágica. Mas a magística, ela não é mágica. Ela é o conhecimento dos movimentos das coisas, como elas agem e se entrecruzam. O como a natureza se manifesta. O como ela faz a sua trama. E o como você pode estar ou ser em movimento com essa trama das coisas. Ou seja, você tece também. Então, uma palavra que vai assim acender uma luz na tua cabeça. Magística é alquimia. É você saber unir os elementos de forma adequada. Mas não são só os elementos natureza, entendeu? São os elementos mentais, são os elementos emocionais, entendeu? São os elementos de comportamento e também são os elementos que envolvem a questão de natureza, da sua natureza, saber entrecruzar bem a sua natureza com as outras naturezas de outras pessoas e também a ação dos elementos. Tudo isso envolve a magia. Então, a magia tem aspectos simbólicos, tá? Simbólicos, são símbolos. O que é um símbolo? Então, você vê algo que é feio. Se você vê algo que é feio, vai te dar medo. Então, aquilo é um símbolo que te traz uma informação e que você assimila aquela informação como medo, uma coisa feia. Ou você tem uma coisa muito bonita, né? Muito assim,
iluminada. E aí você tem aquela mensagem, você pega aquela informação com uma coisa bonita, iluminada. Veja, são símbolos. Os símbolos, eles agem no meio psíquico. Eles existem dentro da magia como um meio psíquico para modular o seu psiquismo. Ou seja, a forma como você pensa que vai ser o como você sente. Entendeu? A forma como você pensa que vai ser como você sente. Então, você vai pensar de um jeito e você vai sentir aquilo. Então, várias ações magísticas têm os seus símbolos favoráveis para isso. Isso é um ponto, é um elemento. Mas tem outros elementos que vão além do símbolo. Tem a capacidade de entrecruzar bem potências, de ter a maestria de entrecruzar essas potências de tal forma que elas gerem efeitos. Essa é a alquimia. Entendeu? No seu movimento e no ciclo da natureza adequado. Vamos colocar um exemplo para entender isso. Existem pontes passando em cima de oceanos, por exemplo, travessias, ou de rios grandes, ou de oceanos, e muitas vezes aquelas pontes, elas balançam com o vento. Então, se você passar num certo momento em que o vento está de tal maneira e você estiver com as janelas um pouco abertas do seu carro, você vai ter impactos daquela situação. Você pode até perder um pouco o controle do seu carro, ou você vai ouvir um som ali produzido por aquele meio. Então, quer dizer, você estava no momento correto, na condição correta, adequada, e um efeito aconteceu. Entendeu? Um fenômeno aconteceu, que antes não acontecia, mas aconteceu naquilo porque todas as coisas se encaixaram. Isso é alquimia. Isso é a maestria de saber os movimentos adequados, em sintonia com a natureza, para as coisas acontecerem. Tá? Então a gente vê alguns aspectos da magia. A gente vai ter oportunidade de conversar isso em outros momentos, mas eu quis chamar a atenção para vocês desse ponto aí, para vocês entenderem aspectos da magia que não falam, que não expressam, não ensinam, é importante ensinar. Por isso que eu peço para vocês, divulgar o trabalho que eu realizo, o projeto Xamã Cientista, porque é isso aí, sabedoria, conhecimento, entendimento, esclarecimento, e trazer aspectos que as pessoas não falam, e fica só naquela coisa bem superficial mesmo, e muitas vezes até, infelizmente, vazia, Não que não há muitos que passam profundo conhecimento, coisas muito boas, sem dúvida nenhuma, mas também tem muita coisa que não dá, mais confunde do que esclarece. Bom, mas ninguém é dono da verdade, eu também não sei tudo, também não sou dono da verdade, mas quero passar a minha parte para vocês entenderem o que é essa tradição milenar e o trabalho que eu realizo também. Mas, voltando nessa questão de magia, pensa bem. Você está vivendo todas essas situações, como eu, como todos, tá? E a gente precisa disso. Viver bem. Não é só sobreviver, é viver bem. Então, para viver bem, você precisa de várias condições. E condições que muitas vezes você não tem a oportunidade de tê-las e precisa tê-las para viver bem. Aí você fica o quê? Aguentando apenas ser a não oportunidade? Aguentando apenas ser escravo de uma situação? Escrava de uma situação? Ou você aprende os entrecruzamentos adequados, os movimentos adequados para que a coisa ocorra? Aí que está o ponto, aí entra a magia. Então, se eu for fazer qualquer coisa na minha vida, eu vou fazer, mas eu não vou fazer só aquela ação física. Eu vou fazer também uma ação espiritual, eu estou mais acobertado. Eu vou fazer também algo a mais.
É um alimento a mais e uma condição a mais que vai favorecer com que eu realize aquela ação. E aquilo dê um resultado jóia. Entendeu? Jóia. Um resultado bom. Que antes poderia ser limitado e agora, né? Com aquela força, aquele apoio espiritual, entendendo os entrecruzamentos das forças adequadas, tendo a cobertura adequada, fazendo a alquimia da coisa, a magística adequada, a coisa sai mais fluente, mesmo que eu precise passar por uma situação complicada. Entendeu como que é? Então, é a opção da pessoa. Ou ela vai com o peito aberto e aguenta o que vier, ou ela aprende a ser mais guardiã dela, mais guardião dela, e aprende a se cuidar realmente espiritualmente. Então, gente, olha, estou falando com vocês, né? Entrei assim, do nada, não avisei antes, mas a gente está com o pessoal aí, né? Porém, até vocês que entraram, que estão acenando, deixa eu passar para vocês uma informação importante também, que é o seguinte. Eu estou atendendo, né, a todos aqueles que necessitam de orientação nesse aspecto espiritual, magístico. Se você está passando por alguma situação complicada, tá? Anda aí com uma situação de perseguição, sabe? Uma coisa que não está sendo bem resolvida. Você anda percebendo que o relacionamento está afundando, sabe? Os seus relacionamentos, o trabalho, uma coisa não está dando certo, está tendo muita perda financeira. Veja, são coisas, né, que a maioria estão, não é? Tá vendo a importância? Então, eu quero dizer que vocês têm esse apoio. Se você sentir, quiser passar comigo, você pode passar. A primeira ação que eu vou realizar, quando a gente marcar esse momento, é eu fazer o levantamento espiritual. Eu vou ver direitinho, tá? Eu tenho os meios oraculares para isso. Eu vou observar aquilo que não está visível, que é importante, né? Tá? Porque o que está visível você já sabe, certo? Você vai até me falar, mas o que não está visível, aquilo que está no oculto e que muitas vezes você não pegou ainda, que falta você pegar aquela história, aquele ponto para você saber lidar melhor, então, isso daí eu observo. Mas não é só isso, né? Aí é fazer aquilo que é necessário ser feito, da forma adequada, né? Então, eu estou atendendo você que quer aí mais informações, né? Deixa uma mensagem aí para mim, tá? Que aí eu peço o pessoal te passar o contato direitinho, você entra em contato com a gente e a gente vai marcar, agendar esse momento com você e a partir daí a gente se conversa isso. E eu gosto de fazer isso de forma particular, entendeu? Mais individualizada, porque é a sua história. E a história de cada um precisa ficar com cada um, né? A gente não precisa de mais gente falando das histórias nossas, né? E mais gente usando do que é nosso, que não contribui para o nosso crescimento, não contribui para a nossa melhoria. Então eu faço isso de forma particular. E aí faço todos os levantamentos necessários e a partir disso também aquilo que for necessário magisticamente ser feito. Precisa uma ação muito desagregativa, precisa, né, resolver aquelas pendências lá da herança de vidas anteriores, do passado atual, de resíduos ancestrais, de antepassados da sua família, de situações de relacionamento. Então, marcou, a gente vai observar o que é. Fazer essa comunicação e observar direitinho o que é, tá bom? Isso eu queria passar para vocês. Quero dizer para vocês também que eu abri lá no YouTube a área de membros, que eu vou começar a passar vídeos mais profundos sobre todos esses aspectos para os membros
que está lá no YouTube, tá? Então, se você quiser ser membro do canal do Xamã Cientista no YouTube, você pode ser, tá bom? É só você conhecer lá, se você ainda não conhece, para você poder ser membro e ter esses vídeos mais profundos desse caminho que pouco se fala. Vocês vão conhecer mais profundamente o que é realmente as práticas nativas aqui, que a nossa terra, né? Brasil, Pindorama, né? Ibitantani, Catueté, Embaequaá, Catueté, ou seja, a nossa terra ela tem muita sabedoria passada pelo silêncio das gerações, tá? E eu quero passar isso, está na hora, é um momento de vida oportuno para isso, para passar aspectos importantes. Então, se você quiser participar e ser membro, está aí aberto o convite para você, tá bom? Bom, quero dizer novamente, Poranité, Ishkayará, obrigado pelo seu momento, pelo seu espaço de tempo. Você poderia estar fazendo outra coisa, mas você está aqui me ouvindo, né? Espero que isso tenha servido para você na sua caminhada e vamos em frente, tá? Olha, cabeça boa sempre. Ishkayará, Poranité, até a próxima. Até lá.